Nesse nosso último vídeo, então, do capítulo, eu vou fazer uma apresentação bastante simples, né? Bastante até elementar, da chamada lei de Gauss para um meio dielétrico, né? Então, nós vamos considerar a lei de Gauss, lembrando que a lei de Gauss é uma lei estabelecida para o fluxo de campo elétrico, né? Então, eu vou ter aqui fluxo de campo elétrico, que nada mais é do que a integral a partir de uma certa superfície, né? Uma integral fechada do campo escalar NdA, onde N é um unitário numa certa direção de um elemento de superfície. Aqui é um fluxo sobre uma superfície fechada, lembrando que fluxos podem ser calculados através de uma superfície arbitrária, que não precisa estar definido por uma fronteira fechada. Aqui eu estou explicitamente calculando numa superfície fechada. Essa aqui, por exemplo, é uma superfície gaussiana, que nós vamos tomar, né, daqui a pouco. Então essa aqui é uma superfície gaussiana. Então, se nós formos calcular o fluxo de campo elétrico a partir dessa superfície, considerando agora que nós temos um dielétrico, né? Então aqui está o dielétrico, nós temos aqui então uma certa carga de polarização, sigma P, e aqui nós vimos mais sigma de polarização efetivamente, né? Utilizando aquele modelo microscópico aí de domínios, né? Digamos assim, de formação de polos aí nesse material. Muito bem. Então, o fluxo de campo elétrico então era dado pela carga envolvida nessa superfície ou no interior, né? Vamos colocar assim, ó, carga no interior desse volume definido por essa superfície aqui. Aqui a gente poderia tomar, né, tridimensionalmente isso aí como um cilindro, né? Eu estou fazendo um corte desse cilindro, então nós estamos vendo essa área aqui associada, e isso sobre ε0, essa é a lei de Gauss que nós vimos. Ora, se nós nos restringirmos a essa fatia aqui, né, vamos imaginar que essa fatia tem uma certa área A aqui, né? Vamos imaginar isso. Então aqui nós temos vamos colocar aqui, ó, de azul, na mesma cor da superfície, que essa é uma área A. Essa área aqui que eu estou fazendo esse risquinho aqui e aqui também. É óbvio que do ponto de vista da lei de Gauss, como nós temos normais externas à superfície, um elemento de superfície aqui, né, vamos pensar que aquilo lá fosse isso aqui, né, fosse uma espécie de cilindro que nós estamos fazendo um corte. Ali. Né? Vamos imaginar isso. De fato, o que nós teríamos aqui, né? Bom, a área desenhada, obviamente, é essa área retangular aqui, ali, né? Mas a área que eu me refiro, né, de interesse para a lei de Gauss é justamente essa daqui. Então, aqui nós teríamos uma camada, digamos assim, limite, onde nós estamos tomando, né? Aqui seria para dentro do condutor, no condutor, e aqui no dielétrico. Veja que se aqui é o condutor, né, essa camada aqui se confunde, então existe uma certa carga mais aqui, e existe em contrapartida também uma carga de polarização menos colocada aqui, né? Então, nesse caso, qual é a carga englobada, envolvida aqui? É essa aqui, né? É essa aqui. É essa carga envolvida total. Em termos de uma área A, que é o que aparece ali, então vamos pensar numa área transversal, que é essa aqui, né? Então, essa área A transversal, qual seria a carga envolvida aqui, né, associada? Então, nós teríamos, de um lado dessa fatia, cargas positivas,
né? Sigma livre vezes A, seria essa carga, mas nós teríamos uma quantidade de carga negativa aqui, seria sigma P vezes A. Então a carga interior, né? Nesse caso, ela seria quem? O produto de sigma livre vezes A, então isso aqui seria a carga, essa seria a carga livre, menos, claro, sigma P, negativo, né, vezes a área. Então, isso aqui seria a carga ligada, digamos assim, né? Seria essa carga ligada nesse layer aí, nessa camada. Então, essa carga interna, ela seria sigma menos sigma P vezes a área. Então veja uma coisa bastante interessante aqui, né? Por quê? Porque vamos tomar essa equação como equação 1 da nossa análise e utilizando a lei de Gauss, o que nós deveríamos de fato esperar? Nós deveríamos esperar que, em termos do campo nessa região aqui, ó, nós deveríamos ter uma dependência claramente das cargas ligadas e das cargas livres, como um efeito de fluxo de campo, de linhas de campo através daquela superfície, né? Em outras palavras, nós teríamos aqui um efeito de linhas de campo que partem daqui e vão para cá, do campo E0, mas ao mesmo tempo de linhas de campo que partiriam hipoteticamente daqui para cá, como do campo EP. Então, o que nós temos no fundo aqui? Vamos olhar para a superfície gaussiana e ver qual é, de fato, o campo, né? O campo resultante aqui, né? Qual é, na verdade, não o campo, me desculpem, mas qual é o fluxo associado nessa área aqui. Veja que se nós temos essa superfície, nessa região a normal externa ao cilindro é essa, a normal externa é essa é a normal externa e essa é a normal externa. De todas essas superfícies, chamemos 1, 2, 3 e 4, somente há contribuição da 3, né, para essa conta aqui. Por quê? Porque em 1 nós estamos para dentro do condutor, então não há campo aqui no interior de um condutor, as cargas se concentram na superfície. Aqui haveria, de fato, efeito de fluxo de campo, tá? E esse fluxo de campo seria na mesma direção e sentido do unitário, E, então isso aqui seria simplesmente E vezes A, esse fluxo. Esse fluxo que é um fluxo naturalmente através da superfície. Vamos chamar assim de, se nós chamamos S a curva fechada, né, vamos chamar por partes S3, ou seja, do setor 3 dessa curva fechada é S aqui, tá certo? Então, se nós temos três partes, aqui não há contribuição de campo, aqui também, por mais que exista campo, ele é ortogonal a essas normais externas, razão pela qual isso não contribui para esse cômputo aqui do fluxo. Então, o fluxo restante seria esse daqui. Então, olhando para a equação 1 e essa equação, nós vemos que isso é sigma menos sigma de polarização sobre ε0 vezes A. Ora, o que essa conta acaba mostrando para a gente, né? Bom, claro, existe uma dependência aqui, né, na área que seria cancelada. Pela lei de Gauss, nós tiraríamos de maneira correta que o campo resultante ali dentro, ER, é quem? É sigma sobre ε0, tá aqui, esse campo nós vimos, sigma sobre ε0 das cargas livres, menos sigma P sobre epsilon, ou seja, epsilon, sigma P sobre epsilon, nós vimos lá em cima, era o campo devido às cargas de polarização, considerando isso aí como placas infinitas e tal, como nós discutimos anteriormente, com um sinal, obviamente, negativo. Então, a lei de Gauss, escrita dessa forma, ela carrega, né? Ela tem que carregar a informação sobre a polarização. Então, nós vimos que se nós escrevermos a lei de Gauss assim, desse jeito,
com características da polarização, então nós temos que levar em conta nessa carga interior, né? Nessa carga interior, efeitos de polarização. Ao passo que, quando nós escrevemos a lei de Gauss fora de um dielétrico, essas cargas não eram ligadas, essas cargas eram cargas livres, tá certo? Então, veja aqui que é importante a gente mencionar isso, porque os efeitos de polarização, a gente tem que incluí-los na lei de Gauss para que a gente não cometa nenhum equívoco. E essa inclusão, ela pode ser feita de uma forma bastante sintética e bonita, no fundo, se a gente fizer o seguinte, né? Bem, sigma menos sigma p, se nós recuperarmos uma equação que escrevemos anteriormente, né? Que é essa daqui, ó. Essa daqui, sigma menos sigma p sobre epsilon zero é quem? Sigma livre sobre epsilon dividido por kappa. Então, essa equação ela pode ser escrita como sigma sobre epsilon zero kappa. E sigma sobre epsilon zero é a carga interna naquela superfície, como nós vimos aqui dentro, essa aqui, só que é a carga livre. E de fato, essa carga livre, né? Na verdade, a carga, perdoem, aqui tem um pequeno problema, né? Só que nós teríamos que sigma seria a carga sobre a área, né? Então, nós teríamos que sigma seria a carga interna livre sobre a área, epsilon zero, kappa. Está corrigido. Então, se aqui tem um fator de área, multiplicando, né, esse termo, então aqui tem um fator de área também. Então, só para a gente ser o mais correto possível, esses fatores de área se cancelariam. Então, nós teríamos aqui, precisamente, o seguinte. Que Q interno das cargas livres sobre epsilon zero kappa é justamente a chamada expressão para a lei de Gauss, né? Só que nesse caso aqui nós estamos considerando um elemento de superfície, uma superfície que não é arbitrária o suficiente. Então, como é que seria a forma de fato que a gente poderia levar em consideração? Bom, a gente poderia dizer assim, ó. Como, né? Epsilon é epsilon zero kappa, a gente poderia expressar assim a lei de Gauss. Ao invés de escrever isso para um elemento de superfície não arbitrário, né? A gente escreveu isso aqui para esse elemento de superfície. Se a gente generalizasse esse argumento, a gente diria, ó, o fluxo numa superfície fechada S é E escalar dA, N dA, e isso é a carga interna livre sobre epsilon. É uma forma de escrever a lei de Gauss usando o fato de que aqui nós temos o campo associado à resultante dessas contribuições todas, né? Bom, o problema disso tudo é que nós teríamos a carga livre colocada aqui, só o efeito das cargas livres dos condutores, dividido pelo epsilon, que é uma propriedade associada ao material. Então, qual seria uma forma interessante, muito mais compacta de escrever isso aqui? Seria trazer a contribuição do kappa, que está presente aqui, para essa integral do lado direito. Então, nós teríamos aqui uma integral de superfície de kappa vezes Z, escalar N dA. E aí nós teríamos do lado direito tudo que é associado a cargas livres e o espaço livre, epsilon zero. Então veja que essa aqui é uma maneira de certa forma compatibilizar essa relação, né, a lei de Gauss de fluxo para o campo elétrico num meio dielétrico,
tendo em conta que, para a lei de Gauss no espaço livre, nós escrevemos que interno de cargas livres, cargas no espaço livre, sob ε0 em unidades dSi, e aí, na verdade, aqui, né, nós teríamos só a contribuição do campo no espaço livre. Mas, de uma maneira geral, quando temos um dielétrico, então o efeito do dielétrico do material aparece aqui. Então, o efeito do dielétrico no campo aparece do lado esquerdo. Esse efeito do dielétrico no campo, né, o produto kappa vezes o campo, a gente chama de um outro vetor no eletromagnetismo, que é dado por esse símbolo, né, um D maiúsculo, e ele é chamado de vetor deslocamento elétrico. Então isso aqui é o chamado vetor deslocamento elétrico. E naturalmente, como isso leva em consideração esse kappa, aqui nós estamos considerando efeitos, né, de polarização do dielétrico no próprio campo. Nós vimos como é que isso se dá a partir desse modelo microscópico aqui, né, analisando a polarização de cargas nesse meio material, e finalizando nós podemos escrever então uma expressão sintética para a lei de Gauss em meios materiais, como o fluxo de campo através de uma superfície fechada é d n escalar dA, os cargas no interior de uma superfície, as cargas livres sobre ε0. Essa então é a nossa expressão final para a lei de Gauss. Num dielétrico. Certo? Com isso finalizamos então o capítulo 4 sobre capacitância e dielétricos, e no próximo módulo nós veremos tópicos associados a cargas em movimento, e veremos propriedades de circuitos de corrente contínua com o professor Lucas Chaveiro. Até uma próxima.